Eu sou tua casa favorita. Eu sou tua casa favorita. Venha habitar em mim. Venha habitar em mim. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que saudade, irmãos, que eu estava de vocês. Que saudade que eu estava de estar aqui na igreja. Quem é que está feliz, irmãos? Glória a Deus. Eu sei que você estaria muito mais feliz sem essa máscara, amém? Mas, né, por decreto nós ficaremos com ela. Mas graças a Deus, irmãos, que ainda com máscara a gente pode cultuar a Deus, a gente pode se reunir aqui, amém? A gente não sabia, irmãos, eu confesso pra você que nós estávamos bastante confiantes em Deus que isso ia acabar. Mas ficamos com aquilo no coração, meu Deus, quando será? Eu não sou muito de assistir televisão, não sou muito de ficar vendo o tempo todo as notícias. Mas eu confesso que quando a gente já estava nessa situação que só faltava as igrejas e algumas outras coisas abrirem, irmãos, eu assistia tudo. Pra ver se o governador falava que a gente podia voltar a nos reunir como igreja. Quando eu recebi o vídeo, irmãos, de que a gente ia poder se reunir, eu até chorei. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de coração, porque a gente está aqui reunido. E eu creio que logo em nome de Jesus, nós poderemos nos reunir novamente, todos juntos, um culto só. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Direita do trono de Deus. Às vezes os problemas, irmãos, podem facilmente tirar nossa concentração daquilo que realmente é importante. Quando tem muito ruído externo, a gente fica com... Nós colocamos esse vídeo aqui exatamente porque enquanto eu estava falando, enquanto eu estava lendo o versículo, os irmãos não sabiam se olhavam para mim ou se olhavam para o vídeo. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes, quando os problemas surgem, quando ruídos externos surgem, nós temos dificuldade em manter a nossa concentração naquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é relevante. E por muitas vezes não estarem com os nossos olhos fixados, focados em Jesus Cristo, irmãos, nós deixamos as crises nos abater, os problemas nos abater. Amém? Uma crise, irmão, ela nunca avisa quando ela vai vir. Ela geralmente, uma crise pega a gente de surpresa. Uma tempestade nunca avisa quando vai vir. Um gigante nunca avisa quando vai se levantar, nem na minha casa e nem na sua casa, querido. Mas essas coisas, essas crises, esses problemas nunca surpreendem a Deus. E Ele continua no controle de tudo. E as crises servem para você perceber, irmão, que você não tem controle da sua vida. Serve para fazer você perceber que nós somos vulneráveis. Que a nossa vida é só um sopro. De que qualquer vírus pode nos abater. Pode nos fazer desanimar, muitas vezes desistir. Mas quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Deus, naquilo que realmente é importante, irmãos, não tem nada que nos abale. Se esse vídeo continuasse tocando, irmãos, e eu continuasse aqui pregando para você, talvez no começo você ia ter dificuldade de saber se você ia prestar atenção no vídeo ou prestar atenção em mim. Mas aos pouquinhos você iria começar a tentar se concentrar naquilo que eu estava falando. E com um pouco de esforço, automaticamente você conseguiria ouvir somente a minha voz. Somente aquilo que eu tenho para falar para você. E assim, queridos, são os nossos olhos espirituais. Nós precisamos treinar os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para focar em Jesus Cristo durante um problema, durante uma crise. Nós ficamos 1 mês e meio, irmãos, sem nos reunirmos como igreja. E eu pergunto para você, como estava a sua vida espiritual? Tava forte? Tava tudo bem, irmãos? Ou você sentiu medo? Ou você teve muita preocupação do que seria? Ou você ficou almático, às vezes chorando por nada? Ficou com pensamentos de desistir de muitas coisas? Como estava a sua vida nessa quarentena? Nesse 1 mês e meio, irmãos, que nós ficamos sem nos reunir? E esse tempo, irmãos, vai marcar a nossa história. Por quê? Porque vai fazer a gente realmente examinar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Então, enquanto eu orava e pedia ao Senhor uma direção daquilo que falar hoje, irmãos, foi isso que eu senti no meu coração. Da gente realmente perceber como tem sido a nossa vida espiritual. Nosso relacionamento com Deus. Fazia 2 meses que eu preguei sobre a fé fingida. E a gente fala, não, eu não tenho uma fé fingida. A minha fé está firmada em Jesus, a minha fé é verdadeira, irmãos. Mas basta vir o problema para nós descobrirmos aonde está a nossa fé de verdade. Basta vir uma crise, irmãos, para a gente descobrir como está verdadeiramente a nossa fé. E provavelmente, irmãos, durante esse período alguma coisa te abalou de algum jeito. Você teve dia de preocupação, sim.
E eu não estou falando aqui para criticar você ou para, de fato nenhuma, colocar em xeque a sua fé. Mas sim para fazer você enxergar, assim como eu tive que enxergar, irmãos, que eu precisava melhorar e muito. Então toda crise, irmãos, ela sempre aparece para nos ensinar algo. E eu penso que as pessoas não vão sair, irmãos, de tudo isso que está acontecendo neste momento no nosso país e no mundo da mesma forma. A igreja não vai mais ser a mesma, irmãos. Porque provavelmente você valorizou muito a possibilidade de estar aqui. Talvez quando você podia cultuar normalmente, já tinha dias que você tinha preguiça e você pensava, hoje eu vou ficar em casa. Mas deu 1 mês e meio se a gente poder se reunir, porque era proibido a gente se reunir. Você de certo ficou pensando, meu Deus, eu não vejo a hora da igreja abrir. Eu quero ir lá, eu quero estar com os irmãos, eu quero adorar a Deus. E isso, irmão, serve pra gente analisar o que de fato é prioridade nas nossas vidas. Às vezes você tem lutado, irmãos, por uma vida financeira. Você tem lutado por uma profissão. Você tem lutado por coisas, querido, que um vírus pode destruir. Porque nós somos vulneráveis. É assim que nós somos. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da tua vida. Nós cantamos aqui. Deus não perde o controle em meio a uma tempestade. Você sabe muito bem disso. Que há muitas tempestades que o próprio Deus mandou para analisar a fé dos discípulos. O próprio Jesus mandou. E assim é conosco. E eu penso, querido, que este momento não vai nos afetar. Ele vai fortalecer a nossa fé. Vai nos fazer acordar, irmãos, para aquilo que realmente Deus tem de fato para nós. Esse é o tempo que a igreja precisa se levantar. Esse é o tempo em que a igreja precisa realmente colocar em prática aquilo que ela prega. Amém, irmão? Que é muito fácil, irmãos, nós sermos cristãos quando tudo está bem. É muito fácil a gente pregar algo e dizer que vive algo como tudo está bom. Mas ser igreja, irmãos, quando vem tribulação, ser igreja quando vem a dificuldade, é difícil. E isso serve muitas vezes para revelar o nosso coração. Então as tempestades, como eu disse, ela não avisa quando ela vai chegar. Mas também, irmãos, elas não duram eternamente. E você precisa sair da tempestade sempre mais forte. Eu penso que você já deve ter passado por várias tempestades na sua vida. Eu penso que você já deve ter passado por vários problemas na sua vida. E acredite, de nenhum desses problemas você saiu mesmo. Alguma coisa mudou na sua vida. E provavelmente as tempestades te fizeram mais forte. E é isso que Deus faz conosco, querido. E a palavra que eu tenho para você nessa noite não é uma palavra de otimismo. Não é uma palavra de motivação. Não, querido, é uma palavra de fé. E nós vamos ler de novo o versículo que eu li enquanto começou a passar o vídeo, amém? Lá Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Deus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Então, irmãos, nós mantemos os nossos olhos fitos, totalmente fixados em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então agora, querido, quando tiver pessoas do seu lado falando de problemas, você olha para Jesus. De um lado você olha, você vê um vírus, vê todo mundo de máscara, as pessoas na cidade sem poder se encostar direito. Você olha para o outro lado, você vê uma crise política, uma crise econômica. As pessoas brigando nas redes sociais por causa de política, irmãos. Amém? E é nessa hora que você não tem que olhar nem para a esquerda nem para a direita, irmão. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para o teu alvo. Você tem que acertar o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Olha para Ele. Talvez nós estamos falando aqui só de um vírus e eu não vim pregar sobre o vírus, irmãos. Eu estou falando das tempestades que se levantam lá na tua casa. Dos problemas que se levantam na tua vida todo dia. Do problema que se levanta amanhã quando você acordar. Quando o problema se levanta, você tem olhado para quem, irmão? Você tem olhado para Jesus ou você tem olhado para o problema? E acredite, irmãos, tudo que o inimigo quer é que você olhe para o problema, que você se agarre no problema e fique ali chorando naquele problema, irmão, sem olhar para Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos que conversar com pessoas, nós vamos aconselhar pessoas, irmãos, que eu sempre fico pensando assim, se essa pessoa tivesse orado antes, eu não estava tendo que resolver isso. Se essa pessoa tivesse perguntado para Deus de fato o que é importante, eu não teria tendo que estar resolvendo isso. Não, irmãos, que eu me importe em resolver problemas dos outros, de forma nenhuma, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes, irmãos, em vez de orar, irmãos, a gente sai correndo se queixar do problema. A gente se abraça no problema. E tem irmãos que gostam de um problema, irmãos. Não, pastor, eu não gosto de problema. Então por que se agarra nele, irmão? Se você não gosta de problema, se você não gosta dessas lutas, por que tu te abraça nas lutas, irmãos? E fica se fazendo de vítima? Por que tu não te levanta, irmãos, como um guerreiro, como um filho de Deus que tu é, não abre essa tua boca e vai orar em vez de ficar chorando? Se é pra chorar pra alguém, chora pra Deus, irmão. É isso que eu faço.
Vocês acham que eu ligo para minha pastora o tempo todo, chorando todas as vezes que eu tô com algum problema? E eu não tô falando isso aqui para você, irmão, porque eu não quero te ouvir, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Fale comigo sempre que você quiser, eu vou estar à sua disposição para te aconselhar, para orar por você, não é isso. O que eu tô querendo dizer, irmãos, é que às vezes nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar para nós. O que Deus está querendo ensinar no meio do problema. O que Deus está querendo ensinar no meio da tempestade. Ele é o autor e o consumador da fé. Você está olhando para o autor e consumador da fé? Ou você está olhando para a crise? Ou você está olhando para o problema? Ou você está olhando para a dificuldade? Não, pastor, eu não olho para a dificuldade. Então por que você passa o dia inteiro com a televisão ligada, ouvindo falar sobre coronavírus? Porque se você ligar a TV, você não vai ver outra coisa, irmão. Não tem outra coisa. É só isso, de manhã até de noite, não se fala de outra coisa. E aí tem gente que tá ali na frente da televisão querendo saber todas as notícias, em vez de orar e olhar para Jesus. Eu brinquei, eu falei antes, irmãos, nessa quarentena, né, o que a gente mais viu foi os irmãos e as irmãs fazendo receitas de comida diferentes, amém? E eu fui muito abençoada, porque eu ganhei muitas dessas comidas, glórias a Deus por isso. Mas será, querido, que nós tiramos o mesmo tempo para se relacionar com Deus do que o tempo que nós tiramos para ficar fazendo comida? Será, irmãos, que você tirou um tempo para ir falar com Deus o mesmo tempo que você tirou para ficar na frente da televisão só ouvindo tragédia? Queridos, as crises revelam como está a nossa vida espiritual. E eu queria chegar hoje, depois de tanto tempo sem a gente se ver, né, e dar uma palavra mais querida, irmãos. Mas essa palavra que eu estou ministrando essa noite serve para mim também. A fé conhece a Deus, irmãos. E não é um vírus que vai limitar o nosso Deus. Deus, ele está acima de qualquer coisa. Então, em vez de ficar com medo, em vez de ficar preocupado, em vez de se desesperar com esse problema, ora e descansa no Senhor. Acredita, querido, que você é lavado pelo sangue do Cordeiro e nada vai atingir a tua casa em nome de Jesus. Nada vai atingir a tua família. Ah, pastora, quer dizer que a gente é super-herói? Não, a gente é filho de Deus e a gente crê em Jesus Cristo. Então para de ficar com medo. Para de viver a tua vida por causa de um vírus, irmão. Ele é pequeno diante de Deus. Amém? O que nós precisamos entender? Então, o que eu faço para permanecer firme no meio de uma crise? O que eu faço para continuar firme quando um problema entrou na minha casa? O que eu faço para ficar firme quando eu estou com um problema na minha vida financeira? Quando o desemprego veio? O que eu faço? Eu olho para o autor e para o consumador da fé. Eu não olho para o desemprego. Eu não olho para a falta de dinheiro. Ah, pastor, é fácil falar quando você não está passando fome. Irmão, tu não vai passar fome, amém? Tu não vai passar fome, irmão. Creia nisso. Você não vai passar fome em nome de Jesus. Então não tenha medo. Não tenha o que você ter medo. Deus está cuidando da sua vida. Talvez você passe por algumas dificuldades, sim. Talvez você tenha que se privar de algumas coisas, sim. Mas o teu sustento é do Senhor e Ele não vai te deixar faltar nada em nome de Jesus. Então não fique com medo, não fique assustado, não fique preocupado. Olha para Cristo, querido. Olha para aquele que está acima de tudo. Amém? Nós não estamos aqui para dar uma palavra de otimismo ou motivacional. E a minha pergunta para você hoje, irmãos, você é otimista ou você tem fé? Essa é uma pergunta que eu me fiz e essa é uma pergunta que você precisa se fazer também. Uma pessoa realista, querido, ela olha para o problema e ela trata aquele problema. Ela pensa, existe um vírus. Se agora existe esse vírus e por causa disso a gente precisa usar máscara e fazer o distanciamento social. Amém. Esse é o realista, ele trata da situação como ela é exatamente. O pessimista, irmãos, ele sempre piora as coisas. Vamos tudo morrer! Adeus, família! Foi bom ver vocês. Vai todo mundo morrer agora. O otimista, ele se ilude, pensando, não, logo tudo se ajeita, logo tudo vai ficar bem. Mas ele não sabe nem por que vai ficar tudo bem. Nós não somos nenhum destes, queridos. Nós somos daqueles que andam por fé. Amém? E os que andam por fé, eles não andam pelas suas emoções. Eles não se deixam sabotar pelas emoções. Otimismo tem a ver com emoção. Fé não, querido. Fé é uma convicção de que Deus está no controle. Fé é uma convicção de que há um Deus sobre a minha vida que não vai me deixar faltar nada. É a convicção daquilo que Deus é e não do que as pessoas falam que Ele é. É a convicção daquilo que eu creio, de algo que está dentro de mim. De um Deus que cuida de tudo e que não vai deixar me faltar nada. Então pare de ouvir os outros, irmãos. Ouvir as pessoas não vai colocar dentro do seu coração convicção. Você precisa ouvir Jesus. Você precisa olhar para Ele. É Ele, irmãos, quem vai acalmar o teu coração no meio da dificuldade. Não deixe as tuas emoções te sabotar. E provavelmente, irmãos, dentro desse 1 mês e meio que a gente está sem se ver, as tuas emoções em algum momento tentaram te sabotar. Quem aqui não pensou em desistir de tudo?
Volta e meia alguém vem conversar com a gente e fala assim: meu Deus, pastor, eu tenho vontade de desistir de tudo. E eu fico me perguntando, o que seria esse tudo? O que seria desistir de tudo, irmãos? Alguém me explica? Vai se matar? Desistir vai resolver alguma coisa, irmão? Fala pra mim. Desistir de tudo resolve alguma coisa? Irmão, se tiver um problema onde você for, o problema vai atrás. Não importa do que você desista. Então desistir pra você que é crente, desistir pra você que é filho de Deus não é uma opção, irmão. Para com isso em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Venha o problema que vier, aconteça o que acontecer, você não desiste. Porque você é o que anda por fé e não deixa a emoção te sabotar. Aquele que anda por emoção quer desistir de tudo. Aquele que anda por fé não desiste de nada. Então pare com essa frase em nome de Jesus. Que essa frase nunca mais saia da tua boca em nome de Jesus, irmão. Nunca mais repita isso. Não desisto de nada. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. E o diabo vai tentar agir na sua mente. O diabo vai tentar falar: desiste. Desiste, não tem mais jeito. E você nessa hora vai calar a boca do diabo, vai falar: talvez pra mim não tem, mas pra Deus tem jeito sim. E eu ando por aquilo que eu acredito, não por aquilo que eu vejo. Não deixe a emoção te sabotar, não deixe a emoção te parar, querido. E quando você perceber que a emoção está te sabotando, vai orar em nome de Jesus. Vai orar, vai fortalecer o teu espírito. Irmão, e é simples assim, tá desanimado. Hora que passa. É verdade, irmãos, eu tô falando por experiência própria, sabe por quê? Porque o desânimo é fruto da nossa alma. O desânimo é fruto da sua alma, irmão. E se você tá se sentindo desanimado é porque a tua alma tá gritando e o teu espírito tá morrendo, tá fraco. Não, pastora, tu não sabe o quanto eu oro. Talvez você ore, irmãos, mas talvez você tenha fortalecido mais a sua alma do que o seu espírito. Então fortaleça o seu espírito e você vai ver que toda desistência cai por terra em nome de Jesus. Toda alma cai por terra em nome de Jesus. Todo desânimo cai por terra em nome de Jesus. Então, irmãos, pode vir vírus, pode vir o que for, a gente não desanima, a gente não desiste, porque nós cremos naquilo que nós pregamos, porque nós cremos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, amém? E não importa o que aconteça, não importa o que venha sobre a tua vida, querido. Ele está no controle, Ele está cuidando de tudo. Então você não precisa ter medo de nada. Enquanto eu preparava essa pregação, irmãos, eu me lembrei de um personagem bíblico que era Noé. E será que Noé era otimista ou será que ele tinha fé, irmão? Será que ele tinha os olhos deles verdadeiramente focados em Deus? A gente tem um problema, irmãos, que nós lemos a Bíblia muitas vezes. E só porque nós lemos a Bíblia muito rápido, a situação que aconteceu, a gente não consegue medir o tamanho do problema que havia por detrás daquela situação que a gente acabou de ler. Então, quando você lê a história da Arca de Noé, na hora você pensa, né? Eu falei a tiazinha do culto dominical lá, né? Do cultinho infantil, fazendo uma arca de EVA e colocando os bichinhos na arca. Noé colocou os bichinhos na arca. Talvez é isso que você vê quando você lê a Bíblia. Isso está lá em Gênesis 6. Então, quando você abre lá em Gênesis 6, você vê a história de Noé, tudo que aconteceu com ele, pronto, acabou e você vai em frente. Mas isso que você demorou 5 minutos para ler, querido, foi uma história que durou quase 1 ano. A Bíblia fala, irmãos, 1 ano de duração da tempestade, fora o tempo que Noé precisou para preparar a arca. Então, Deus falou com este homem. Deus colocou uma convicção no coração dele daquilo que ia acontecer. E aí ele construiu a arca, colocou a família dele dentro da arca, colocou os animais dentro da arca, querido. E aí Deus mandou chuva, que durou 40 dias. E talvez você só se lembre dos 40 dias e pense, não, durou uma quarentena o problema de Noé. O problema é que não foi só uma quarentena não, irmãos. Se você for ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que a história inteira, até Noé sair da arca com a família dele, com todos esses bichos, irmãos, deu quase 1 ano. Foram 10 meses. Daí tu pensa, beleza, podia ser mais. Aí imagina você, irmãos, 1 semana. 1 semana você, amém? Dentro de um barco, com um monte de bicho, fazendo cocô, fazendo xixi. Você olha pra fora, você vê água, você não vê mais nada. Aí aqueles bichos começam a dar cria, começam a se multiplicar. E quando você termina de limpar o cocô do último bicho, você já tem que voltar lá pro primeiro, porque lá já deu estrago de novo. Aquele cheiro ruim. Talvez se preocupando com aquilo que ia comer. Quanto tempo será que vai demorar esse dilúvio? Quanto tempo será que vai demorar essa água para baixar? E se acabar minha comida? Se Noé fosse simplesmente otimista, querido, quando o problema viesse, ele se jogava naquela água e se matava. Mas ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para ele. E ele permaneceu firme. Eu imagino os filhos dele, dentro da arca reclamando, pai, eu não aguento mais limpar cocô de bicho.
Pai, o cheiro aqui dentro tá ruim demais. Lá fora também, porque tem um monte de corpo apodrecendo. O que a gente faz? Vamos se matar logo, pai. Eu acho que isso aqui é bobagem, isso aqui não é pra nós. E não é falando não, filho. Deus falou que vai ser desse jeito, então vai ser desse jeito. E o que a história de Noé tem a ver comigo e tem a ver contigo, querido? Nós não sabemos quanto tempo um problema vem e quanto tempo ele vai ficar na nossa vida. Mas uma hora ele vai embora. A minha pergunta para você é: durante o problema, você tem convicção de olhar para Jesus e saber que logo a água vai baixar? De que logo você vai ver terra seca de novo? Que logo aqueles bichos, aquele cheiro ruim vai sair de perto de você? Que logo tudo vai ficar bem e vai começar uma nova geração? Ou será que você seria daqueles que se jogaria dentro do mar e terminaria de se matar junto com todos aqueles outros que já morreram? Conseguem entender, irmãos? A nossa dificuldade, às vezes, de se colocar numa história. E por que Noé não desistiu? Porque ele estava focado no que Deus disse para ele. E Deus já disse muitas coisas para você. Deus já falou muita coisa para você, para todos vocês que estão aqui, irmãos. Talvez você se fez de surdo, mas Deus falou. O problema é que talvez você só não tenha convicção daquilo que Deus falou. E é por isso que você se abraça no problema. Porque se você tivesse convicção daquilo que Deus falou para você, você não estava olhando para o problema. Você estava olhando para Jesus. Então nós permanecemos firmes no meio de uma crise, queridos, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. Crendo, irmãos, que Ele está no controle e que as palavras dele são de vida eterna. E a palavra dele é a mesma ontem, hoje e para sempre. E que a mesma palavra que serviu para Noé serve para os nossos dias também. Pode ser 40 dias que vai durar o nosso problema, pode ser 1 ano, não importa. A gente vai continuar olhando para Jesus. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, irmãos. Talvez o coronavírus vá embora, mas talvez venha uma crise financeira, eu não sei. Peço a Deus que não, em nome de Jesus. Mas ainda assim, irmãos, você precisa continuar olhando para Jesus. Não importa o que aconteceu com você, não importa o que entrou na tua casa, continua olhando para Cristo. Fala com Ele. Pedro, irmãos, você já conhece a história. No meio da tempestade, os discípulos dentro do barco, achando que iam afundar. Jesus vem andando sobre as águas. E aí fala assim: Jesus, deixa eu até ir contigo. E aí Jesus fala: vem, Pedro. E a Bíblia fala que Pedro foi andando sobre as águas e olhando para Jesus. E aí a Bíblia fala que de repente ele sentiu o vento, a tempestade. Ele ficou com medo e ele afundou. Que você, querido, não seja como Pedro. Continua olhando para Jesus e você vai continuar andando sobre as águas. Agora, se você olhar para os ventos ao redor, se você olhar para as tempestades, a chance de você afundar é grande. Então não olha para a tempestade, querido, olha para Cristo. E a paz que excede todo entendimento vai encharcar o teu coração. Vai encher o teu coração em nome de Jesus. Amém? Um outro personagem bíblico, irmãos, que nós conhecemos também foi Jó. A palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo, você já sabe, perdeu os filhos, perdeu o dinheiro que ele tinha, ficou doente. A mulher dele chegou para ele e falou assim: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Ele disse: falas como louca, mulher. Ele fala depois assim, eu saí nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar para Deus de novo. Então não importa o problema que veio, meu Deus continua sendo o mesmo. Esse era Jó, irmãos. E no final Jó diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E sabe o que a crise faz com você? Faz você ver Jesus. Talvez antes de uma crise você conhece Jesus só de ouvir falar. Depois da crise os seus olhos vão ver Jesus. E talvez é nesse nível que Jesus está querendo te levar. É nesse nível que Deus está querendo te levar, irmão. A olhar só para Ele. Não olha para a tempestade, irmão. Em nome de Jesus, você vai se sentir tentado a olhar para a tempestade. Eu sei que vai, mas não olha. Amém? E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Ezequiel 47, do 3 ao 5. Eu vou ler para você. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. Amém? E se você continuar lendo depois disso aqui, você vai entender. O que tem a ver essa palavra, irmãos? Você já cantou aquela música, Existem água que dão nos artelhos? Você já cantou essa música, né? O que ela quer dizer de fato, querido? Essa palavra aqui mostra qual é o nosso nível de espiritualidade, qual é o nível de intensidade na qual nós temos andado com o Senhor Jesus.
E nós iniciamos o ano de 2020 no culto nosso de virada, irmãos, pregando sobre o que? Alguém lembra? Que 2020 seria o ano da intensidade, amém? Como foi sua intensidade durante a quarentena? Intensidade não tem a ver com emoção, querido. Intensidade não tem a ver com grito, com canto. Intensidade tem a ver com uma vida de relacionamento com Deus. Você quer ver intensidade na sua vida? Se relaciona com Deus. E hoje eu falei para os irmãos mais cedo, irmãos. É uma coisa que eu percebo na igreja morada. O povo aqui ora muito pouco, irmãos. E eu sei disso porque, exatamente por causa dos problemas que às vezes eu preciso resolver, como eu disse. O povo ora muito pouco. Porque se orasse mais, irmãos, acredite, veriam muito mais intensidade ao Senhor. Viriam mais intensidade dentro da casa de vocês. Viriam muito mais intensidade na vida de vocês, irmãos, com Deus. Vocês sentiriam muito mais a presença de Deus. Os olhos de vocês estariam abertos para as coisas que Deus está fazendo. E olha uma coisa que eu vou te dizer agora, irmãos. Tudo isso que está acontecendo no mundo agora não tem nada a ver com o físico. Não tem nada a ver com o cara que comeu um morcego. Pode até ter sido através dele. Mas tudo isso é espiritual, irmão. Você está enxergando as coisas de forma espiritual? Você está enxergando as crises de forma espiritual? Ou você está achando que homens ainda podem resolver nosso problema? Nós precisamos enxergar as coisas de forma espiritual. E isso está relacionado ao nível no qual nós temos andado com Deus. O nível na qual nós temos nos relacionado com Deus. Deus fala contigo, irmão. Deus fala sim. Você precisa aprender a ouvir. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Deus quer abrir os teus ouvidos. É a mesma coisa, irmão, que eu andar com esse óculos aqui tudo embaçado. Eu vou ver tudo errado. Eu vou ver tudo distorcido. E aí eu oro, irmãos, é como se eu limpasse os meus óculos. E Deus me desse visão das coisas como elas de fato são. Porque aquilo que você vê com seus olhos físicos, irmãos, não é como as coisas são de verdade. As coisas são, irmãos, como Deus quer te mostrar. Mas às vezes nós não conseguimos ver, irmãos, porque temos andado num nível muito raso com Deus. E hoje, irmãos, Deus quer te levar a mergulhar em águas profundas. Deus quer te levar, irmãos, a se afogar nele. Essa história que eu acabei de ler fala então da nossa vida espiritual. Existem pessoas, irmãos, que andam com águas por aqui, ó. E o que a água representa na Bíblia, irmãos? É o Espírito de Deus. É a presença de Deus. Jesus não disse para a mulher samaritana: a água que eu vou te dar é água viva. E se você beber dela, você nunca mais vai voltar a ter sede. Jesus não estava falando algo que era físico, algo de tomar de verdade, irmãos. Deus estava falando do Espírito Santo de Deus, da presença dele nas nossas vidas. E tem pessoas que andam com as águas pelo tornozelo, irmãos. Sabe aquelas pessoas que sentam na beira da piscina, tira o calçado, tira a meia e fica só balançando o pezinho assim? Tem crente que é assim. É assim que anda com Deus. E aí não vê nada. São os simpatizantes. Existem aqueles que andam com águas pelos joelhos. Até caminham, mas não conseguem correr. Já tentou correr dentro da água? Não consegue correr, irmãos. Anda a passos bem lentos. Existem aqueles que andam com águas pelos lombos, mas com medo de mergulhar e se afogar. Até estão tentando se encher, mas não conseguem mergulhar porque tem medo. Sabe por quê, querido? Porque quando você mergulha não sobra mais nada de você. Quando você mergulha só existe o rio de Deus te cobrindo, te enchendo. E você perde o controle, querido. Quando você mergulha totalmente nas águas, você perde o controle de tudo. E o problema é que tem irmão que tem andado com água pelos lombos porque não quer perder o controle. Quer continuar no controle da própria vida. E hoje Jesus está te convidando, querido, a mergulhar nesse rio, a deixar ele controlar a tua vida, a fazer você se perder nele. Se perca em Jesus hoje, mergulhe nesse rio de águas profundas, perca o controle da sua vida, deixa Jesus ficar no controle, querido. E eu tenho certeza, eu posso dizer para você que você vai ser muito mais feliz. Para de tentar controlar as coisas ao seu redor. Você não deu conta e não vai ser agora que você vai dar. E acredite, toda essa vulnerabilidade, esse tempo, está fazendo você enxergar que você é vulnerável sim. Que você não tem controle nenhum da sua vida. Que um vírus pode matar muita gente que você ama. Se Jesus não cuidar disso, não é você que vai dar conta. Não é você que vai impedir as pessoas de adoecer. Nós não temos o controle das coisas, irmãos. Nunca tivemos e não vamos ter.